Olha, quando você tem que contar uma história, é evidente que você tem que considerar vários aspectos, né? O decorrer da história, o percurso, os fatos, tudo isso tem que ser considerado. Para mim é muito importante falar da história do movimento tendo um ponto de partida. E mais importante ainda é saber que você fez parte desse ponto de partida. A década de 90 é uma década muito interessante, foi inspiradora. Muitas coisas acontecem tanto na área política, na área cultural, na área religiosa, na década de 90. Talvez até por ser aquela década que ia, né, terminar o milênio, então tinha várias coisas acontecendo em vários segmentos da sociedade, e não diferente na igreja. E aqui em Itatiba a gente vivia um momento de muita efervescência também dos movimentos, dos grupos de jovens, dos encontros, dos retiros. E no meio dessa esfera toda, muita coisa estava acontecendo. Eu mesmo estava muito envolvido num grupo de teatro que nós tínhamos na época, que era os Cinco Pães e Dois Peixes, e muitas coisas aconteciam nesse grupo de teatro, que não era só um grupo de teatro, tinha muitas coisas que nós fazíamos nos bairros, e tudo isso era muito inspirador. E era uma característica da época. Estava acontecendo isso. Se olhava no cenário da música, estava acontecendo isso, no cenário da política, tinha muitas coisas acontecendo. E os movimentos também ganhando muita força. E é mais ou menos nessa época que a gente estava vivendo, quando eu falo a gente, pessoas ligadas a movimentos da cidade, a encontro de jovens, a encontro de casais, vivíamos também inspirados por coisas novas, por novas ideias, novos anseios. A gente era muito engajado no trabalho da igreja, mas éramos jovens também, queríamos coisas diferentes, queríamos ideias diferentes. E quando surge o primeiro encontro infantil, ele é fruto desse momento, desse contexto, de muita inspiração, de produção, de criatividade, de um grupo de pessoas que queria desenvolver uma outra ideia, uma outra abordagem dentro da própria igreja, né? E é interessante que o nome Caras Novas não surge ainda aí. Ele nasce como encontro infantil e a gente tinha até uma dificuldade de ajustar a idade, faz com quantos anos, a gente não queria fazer no mesmo modelo do encontro de jovens, que na época devia estar trabalhando na faixa de 16 a 17 anos. Então a gente abaixou e fez uma coisa mais projetiva. Eu me lembro que a gente pegou gente de 9, 10 anos, chegamos até 12, 13 anos de idade. Foi uma experiência muito bonita, muito rica, muito profunda, muito dolorosa também, porque a gente estava rompendo a nossa relação com outros movimentos, com outros trabalhos. Havia uma ideia muito forte na gente de explorar a ideia da música de uma forma diferente, de falar com as pessoas de uma forma diferente, mas a gente não tinha uma receita, isso não estava pronto. A gente queria isso, mas nem a gente sabia muito bem como fazer isso. Mas deu certo, né? Muito se fala de uma reunião que teria existido entre eu, Paulo Gonçalves, Ditinho, para criar o movimento, mas isso tudo é posterior. O encontro infantil ele nasce inspirado em algumas músicas que eu já ouvia de uma missa, eu acompanhava uma missa numa rádio de Amparo e tinha umas músicas diferentes que eu gostava muito. Eu estava muito próximo ao Paulo Gonçalves nessa época, contava para ele essas experiências. O domingo à tarde era um domingo assim de muitas reuniões, de debates profundos que a gente estava vivendo naquela época também dentro do meu grupo de teatro e dos trabalhos que o Paulo fazia. E nessas conversas eu cheguei um dia a dizer para o Paulo, se a gente criasse um encontro, né, embasado nesse tipo de música, nesse modelo de abordagem. O Paulo estava muito envolvido com a força da renovação carismática, que também estava ganhando muita força na região como um todo, Jundiaí, que as igrejas que ele frequentava. Isso tudo foi nos inspirando e isso tudo nos levou para o encontro infantil. Lógico que daí a gente acabou contando com pessoas muito importantes, como o seu Carmo Dalcin, que é uma pessoa da qual eu tenho assim, um carinho muito grande por tudo que ele representou para a gente, e ele encabeça aquela primeira equipe de cozinha nossa assim, de uma forma muito verdadeira, né? Como sempre ele fez todas as coisas, ele foi muito importante, e junto com ele vieram muitos outros casais que aceitaram a proposta. Eu gostaria inicialmente de fazer alguns agradecimentos, poucos, porque não lembrarei o nome de todas as pessoas com quem eu convivi, com quem eu trabalhei no movimento dos Caras Novas. Gostaria de, em nome do Sérgio Machado e do Paulo Gonçalves, agradecer a oportunidade de estar participando dessas homenagens dos 20 anos dos Caras Novas. Trabalho esse que nós começamos lá atrás, com pouca gente trabalhando, mas com bastante vontade e com uma força incrível de oração
aonde nós podemos chegar até hoje a mais de 50 encontros para ajudar os adolescentes de nossa cidade. O encontro infantil, ele é fundamental. A gente pode até nem contar a história do movimento, pode contar a história do movimento partindo do primeiro encontro de adolescentes, mas não pode esquecer da importância que o encontro infantil teve como a pedra fundamental que vai nos inspirar para isso tudo. Lembrando um pouco de como começou o movimento, algumas coisas ficaram marcadas na cabeça da gente. Como no primeiro encontro, onde nós precisamos sair da casa de retiro e vir até um restaurante na cidade para comprar comida. Nós levamos toda a comida pronta para 60 encontristas e mais todos os dirigentes. Foi um começo árduo, um começo difícil, mas que com muita garra, com muito profissionalismo de cada um fazendo a sua parte, o movimento conseguiu se transcorrer nesse tempo todo para a alegria de toda a família itatibense, a qual esse movimento tanto ajudou. Tantos adolescentes que passaram por lá, hoje pais de famílias, ainda conversando com eles, eles relatam a felicidade de terem passado por esse movimento, enquanto a família ia caindo para o fundo do poço, essas pessoas ajudavam outras através de outros encontros. E o encontro acontece em cima de muito sacrifício, de muitas dificuldades. As músicas também, como eu disse, tem um papel importante. As palestras, a gente foi se baseando em algumas coisas que a gente já conhecia de outros encontros. E ele foi fundamental. E quando termina o encontro infantil, aí sim, a gente se vê diante de uma coisa assim, boa e ao mesmo tempo preocupante. Eu sempre conto que o final do encontro infantil é marcado por duas coisas fundamentais que daí vai dar o início da história do movimento. Primeiro é a morte do pai da Queca, né? O pai de uma adolescente falece no final do retiro, né? Praticamente no mesmo horário da missa de encerramento. E aquilo foi muito marcante, porque daí a gente estava durante a missa, a notícia chegou, foi muito dolorido, e aí nós fomos fazer o encerramento no salão do teatro, lá em Fátima, e aí tinha que dar notícia para ela, então foi assim, uma comoção muito grande, mas aquilo deu muita força para a gente. A gente vinha de um momento difícil, da ruptura dos outros encontros, mas ao mesmo tempo aquele grupo se fortaleceu, aquele grupo bateu no peito e disse assim, a gente tem uma coisa nova, a gente tem uma coisa nova para mostrar, e Deus está com a gente. E aí nessa força do Espírito Santo, da oração, e todo mundo se uniu em torno da menina que acabou perdendo o pai. E o segundo ponto foi assim, bom, agora a gente tem que continuar. Não podemos parar aqui. Agora é hora da gente dar continuidade. Essa experiência foi para começar uma história. Então por isso que eu acho que o encontro infantil ele é o ponto de partida de toda essa história. E aí, quando a gente se vê diante desse dilema, o que fazer com aquilo que nós criamos, é que começam a vir as primeiras conversas, as primeiras discussões muito produtivas, muito assim, importantes naquele contexto. Primeiro a questão da idade. Aí começa a nascer a ideia de se fazer encontro para adolescentes. Porque até então foi chamado de encontro infantil, porque a gente abriu essa idade de 9 a 13 anos. E nessas discussões, para começar o primeiro encontro, pós-encontro infantil, é que começam a surgir ideias, começam a surgir inspirações sobre o que é que nós estávamos criando. Eu até penso, de vez em quando busco na minha memória, que o próprio nome Caras Novas veio dessas discussões. A gente queria uma coisa nova dentro da igreja, a gente queria uma cara nova dentro da igreja, a gente já tinha. O encontro infantil deu muito certo e as pessoas foram participando e aí as coisas foram sendo construídas. Vai surgir então o primeiro encontro de adolescentes já com esse propósito, né? Um encontro mais concreto, fechado na questão da idade, fechado na questão da proposta litúrgica, do vínculo que a gente queria ter com as famílias, de não ter um vínculo com uma paróquia, também nasce nesse momento, que era para ser um movimento da cidade, a gente sabia que tinha força para isso, e o primeiro encontro adolescente ele vem para trazer essa ideia, né? Temos algo novo, temos uma nova proposta, e temos material humano que era riquíssimo. A equipe que trabalha no primeiro encontro adolescente já é a extensão do primeiro encontro infantil, e começam a chegar pessoas, começam a se agregar pessoas, e aí todo um trabalho é desenvolvido. Olá, bom, eu sou Magoga. É um momento muito importante para mim poder estar falando aqui sobre esse movimento, que eu estive participando do começo dele. Foi um momento muito importante e muita coisa importante também aconteceu na minha vida aí dentro. Foi dentro dessa casa e dentro desse movimento que eu conheci meu marido, que a gente começou a namorar. E há 19 anos nós já estamos juntos, formamos uma família. Então eu tenho muito boas recordações
pude viver momentos muito lindos aí dentro, muito importantes na minha vida. Foi através desse movimento também que, por ser exemplo até para muitos adolescentes, a gente tinha que agir como exemplo, eu tive que levar a minha vida também de uma maneira mais correta. A gente também aprendeu a ser pessoas melhores aí dentro. Eu acho importante também a gente estar falando nesse registro a respeito do modelo de coordenação, né? Na época que começou o movimento, já no primeiro encontro infantil, a gente não tinha uma coordenação fechada. Era um grupo de pessoas que tomou a frente e gerenciou aquele encontro infantil. Na passagem do primeiro encontro adolescente para o segundo, já havia uma discussão e uma certa pressão também de que todo movimento, todo encontro precisaria ter um casal à frente da coordenação. Esse era o modelo da época, faz parte daquele contexto. E funcionou muito bem para vários grupos, para vários encontros. Eu me lembro que havia uma discussão entre a gente ali, entre a equipe que fazia parte do projeto, de que nós não teríamos um casal de coordenação, nós teríamos uma comissão. Havia um grupo de pessoas que já era praticamente do encontro infantil e que daria conta dessa proposta de gerenciar, administrar. É uma coisa interessante também para a época, diferente, é uma coisa meio que de vanguarda. Ok, funcionou durante um bom tempo assim, mas já na passagem do segundo para o terceiro, não me recordo muito bem, já havia algumas orientações para nós, inclusive da parte dos sacerdotes, que a gente colocasse um casal. Que era importante até para as famílias que iam mandar seus filhos fazer o encontro, que eles soubessem quem é o casal responsável, quem é essa família que responde pelo projeto, mesmo que tivesse lá toda uma equipe amparando. Depois de começado essa fase dos primeiros encontros, eu me tornei coordenador também do movimento. E junto com a Edna, minha esposa, com meus filhos, o Alexandre, a Lia, o Tiago, todos nós participamos desse trabalho maravilhoso que é o Encontro Caras Novas. E aqui a gente tem uma alegria muito grande de dizer que toda a família participou. Eu com a Edna na coordenação, o Alexandre veio logo em seguida participando, também coordenou o movimento. Depois a Lia veio como palestrante, ficou um bom tempo trabalhando com a gente. E o Tiago, o mais novo, depois que fez o encontro, que foi um dos primeiros, ele entrou na música do encontro. E por muitos anos ele participou, acompanhando, criando, ajudando na coordenação da alegria dos hinos da nossa igreja, para alegrar os adolescentes que lá estavam. E a gente teve vários casais, né? A gente teve o seu Galvão com a dona Nilza, teve o Zé Pedro com a dona Edna, que cuidou muito bem disso. Mais tarde teve depois uma transição com a chegada do Magno, depois o Magno com a Valéria deixam também a coordenação, e aí vem o Toninho com a Esther. E esse modelo deu muito certo pra gente. Só que essa coisa da gente estar sempre criando, produzindo, o tamanho do movimento foi ficando muito grande. O nome Caras Novas ganhou uma identidade muito forte. E aí os níveis de gerenciamento disso tudo precisou ser modificado. E aí tem uma fase do movimento que ele vai sendo fatiado, vai dividido em setores.
E esses setores, departamentos, são gerenciados por pessoas do próprio movimento. E a figura do casal continua, porque o Toninho e a Esther vão gerenciando isso tudo ao lado dessa equipe, que é chamada então de coordenação. E esse modelo funciona durante muito tempo. E há quem fale, e eu concordo realmente com isso, que foi a melhor fase do movimento. Quando a gente cresceu, mas criou um programa de gerenciamento do próprio crescimento. E a gente foi parar nas nuvens, realmente. Fizemos muitas coisas, participamos de vários eventos, fomos parar em São Paulo. Eu me lembro com exposições e projetos sociais que a gente fez, uma exposição de fotos trabalhadas com o lar. Nós tínhamos projetos sociais muito fortes, tínhamos projetos de marketing e propaganda muito expressivos, dentro da Mistureba e outras coisas. Tinha um projeto diocesano que cuidava de todo o processo de evangelização do movimento. Então foi assim, o melhor modelo que a gente adotou para aquele contexto, para aquele momento. E o casal, né, ali mantido pela Esther e o Toninho, foram super importantes nesse processo. Fala galera, meu nome é Gustavo Salmazo, passei alguns bons e maravilhosos anos dentro do movimento, mais precisamente desde o terceiro encontro, e foi muito bacana porque o ingresso foi meio que circunstancial em função de família tá atuando em encontro de casais, meus primos já fazerem parte de encontros de jovens, do próprio encontro de adolescentes, e foi bem bacana porque não só pela amizade que a gente tinha, mas também pelo fato, né, de o que realmente me atraiu foi a questão da música no movimento, né? E a partir do quarto encontro que realmente a coisa engrenou, por assim dizer, no sentido da música. Foi onde eu realmente comecei a tocar violão com os meus primos e obviamente estar numa condição bacana de levar a música, de fazer parte da engrenagem do encontro, levar a música né, para todo mundo. E realmente a música tem uma diferença brutal dentro dessa história toda, porque por mais que a gente fique reunido, por mais que a gente se encontre ali dentro e viva uma experiência diferente, a música contribui muito para que, né, sendo esse veículo para fazer essa coisa bacana acontecer. Primeiramente, parabéns pelos 20 anos de encontro. Acho que é uma felicidade enorme para todos nós que participamos do encontro. Eu, Daniel, estou desde o quarto encontro trabalhando. Minha esposa Jaqueline, desde o quinto, ela fez o quinto encontro. E esse aqui é o Felipe, nosso filho, fruto da nossa união, né? E foi no encontro que eu conheci ela, e o Felipe é a continuação desse encontro que nós fizemos também. A gente pode citar algumas coisas que foram fundamentais nessa época. De novo, a música, né, que começa lá com o Paulo Gonçalves e depois vai ganhando outros adeptos, outras pessoas que vão seguindo esse trabalho, com o Magno, com o Gustavo, com o Daniel, depois com o Washington e muitos outros que foram dando continuidade a um trabalho que era visto de forma primordial. A música era a pedra fundamental de todo o trabalho do movimento. As crianças e os adolescentes cantavam muito, gostavam disso e havia uma entrega muito grande para essa ideia de música. Eu me lembro que a gente viveu a época de ficar pesquisando música no Louvemos e descobrindo as coisas novas e levando para os encontros e cantando. Era algo fascinante. Terminava os encontros e você ficava sabendo que nas escolas os adolescentes continuavam cantando, faziam questão de levar os livrinhos para as escolas. Isso virou uma onda, uma febre praticamente, que foi muito importante para a gente. Então a música é um pilar fundamental. Eu posso dizer que eu estou muito feliz e fui muito feliz na época do encontro, porque eu tive a honra de participar de todas as áreas do encontro. Trabalhei na secretaria, no grupo de oração, trabalhei na cozinha, trabalhei na sala, em todos os lugares, e especificamente na música. A música, acredito eu, que tem algo muito importante dentro do encontro. A responsabilidade que a música tem num todo, que engloba a parte de alegria, né? A parte de emoção, a parte de reflexão e a própria palavra de Deus, né? Que nas letras das músicas. Eu acredito que ela tem um papel muito importante nisso também.
E o legal é que depois disso você acaba fazendo uma série de amizades, acaba assumindo uma série de compromissos e boa parte da minha história foi trabalhando no encontro de adolescentes, foi um grande marco para mim, sinto muitas saudades do pessoal, principalmente do pessoal das antigas, que a gente, infelizmente, a vida acaba fazendo essa correria maluca e a gente acaba se distanciando um pouco, mas é muito bacana ver que são 20 anos de movimento, 20 anos de batalha, entre trancos e barrancos, entre alegrias e tristezas, e a coisa está em pé ainda, e todo mundo engajado, permanecendo essa tradição e essa determinação do movimento em levar, né, essa condição para vocês. Outra coisa, as equipes que a gente foi montando para palestra, para reunião de grupo, começam a ganhar a identidade do nosso trabalho. Antes era assim, baseado e inspirado em muitas coisas que a gente já vivia nos outros encontros. Mas já do segundo e terceiro encontro adolescente, é muito interessante que o movimento começa a ganhar e construir uma identidade e firmar essa identidade. Nós produzimos as nossas coisas do nosso jeito, da nossa forma de trabalhar e com a nossa abordagem. E aí surgem equipes de trabalho maravilhosas, tanto dentro como fora do próprio movimento. E é bom lembrar que nessa transição do primeiro para o segundo, o nome Caras Novas também ganha uma força muito grande. Começa a vir ideias que eu acho super importantes serem lembradas. Eu lembro aqui do Reinaldinho, que é um rapaz que trabalhou fazendo charge. Ele é a primeira pessoa que me ajuda a pensar a ideia de ter um Cristo desenhado ou fotografado, depois acabou sendo uma imagem, e vira o primeiro adesivo e a primeira camiseta do movimento. Então a ideia de marketing e propaganda já nasce aí, e era o nosso estilo, porque nenhum movimento fazia isso, nenhum grupo da cidade tinha essa ideia de trabalhar dessa forma. Então a ideia da propaganda, do marketing, fica muito forte já no começo. A gente queria exatamente isso, ter uma marca e promover e divulgar a marca. Mais tarde, o Washington e o Thiago abraça isso de uma forma muito verdadeira, muito significativa, e dá traços e contornos quase que profissionais. A gente chegou praticamente num momento da nossa carreira aí de história do movimento em ter praticamente uma agência de publicidade parceira de toda a estrutura do movimento, mas vivida, dirigida e condicionada pelas pessoas que eram do movimento, que foi o Washington e o Thiago, que geraram assim muitas outras ideias. Porque daí começaram a vir os eventos, que é outra coisa também que é importante lembrar na história, né? A gente se sustentou durante um tempo com um bingo, eu me lembro de uma feijoada que a gente fez no Alto de Fátima, foi muito engraçado, as dificuldades que a gente passou, e depois a gente começou a olhar e falou, viu, pera um pouquinho, feijoada todo mundo faz, bingo todo mundo faz, vamos achar uma outra coisa que a gente consiga fazer para sustentar o nosso trabalho. E aí começam a vir alguns eventos, e surge a primeira mistureba, que é uma coisa que nasce entre os adolescentes, que é uma coisa sempre legal de estar lembrado. Eu me lembro de conversas minhas com equipes de trabalho lá na Biquinha, e o nome Mistureba nascia assim dessa conversa, dessa troca. Veio muito na minha cabeça também o nome do Fernando, que foi um cara que também ajudou muito nesse momento. E a Mistureba vem também para dizer, dentro do próprio movimento, sim, nós temos uma proposta de arrecadar fundos. Sim, a gente tem uma estratégia pensada, né, da qual vai fazer com que o movimento também se sustente, até chegar no sucesso que foi todas as edições da nossa festa Mistureba. Então o movimento vai nascendo e vai crescendo e vai sendo gestado, né? Essa coisa da gestação é importante, de uma maneira muito bonita, muito verdadeira, muito significativa, mas nunca, em momento algum, sem deixar ser inspirado pelo Espírito Santo. Fico muito feliz quando eu encontro pela rua pessoas com as quais eu trabalhei no encontro ou para as quais eu trabalhei no encontro. Fico muito feliz quando vejo que essas pessoas ainda hoje são pessoas de bem, que acabaram aproveitando de alguma forma tudo que a gente tentou passar para essas pessoas aí dentro. Claro que não é uma história só cheia de alegrias e de conquistas. Houve dificuldades, houve muita dor, houve muito sacrifício e houve muitos desentendimentos. Muita gente ficou na estrada no meio desses 20 anos. Pessoas importantes que deixaram a sua marca. Muitas pessoas não compreenderam a nossa proposta. Muitas pessoas entenderam isso como uma afronta ou como algo muito irresponsável, falando em nome da igreja. Isso é compreendido hoje, tanto no meu coração como de todos aqueles que me ajudaram a construir essa história, de que naquele contexto era o que a gente tinha, que
aquela forma de viver era o que a gente tinha para oferecer. Mas não há dúvida que durante esses 20 anos, ainda que tenham surgido algumas inimizades, que tenham surgido algumas discrepâncias, a gente tem ainda, eu tenho certeza que toda a equipe tem, um profundo respeito por aqueles que começaram antes da gente. Eu acho que isso é importante também dizer. A nossa história durou 20 anos porque existia uma base. E essa base foi feita nos outros movimentos. Sim, nós devemos muito ao encontro de casais e também ao encontro de jovens, pelas pessoas que passaram por lá e depois vieram trabalhar com a gente, que trouxeram um pouco daquela essência, trouxeram um pouco daquele engajamento e daquele comprometimento e fizeram algo novo em cima daquilo que eles tinham. Então a gente tem sim um profundo agradecimento. E qualquer que sejam as diferenças que existiram entre os movimentos, ela é hoje preservada com muito respeito e com muita consideração. Assim também em relação à igreja. Conseguimos apoio de alguns padres, conseguimos o respeito de alguns sacerdotes também, conseguimos também a confiança também de bispo, mas a gente sempre conseguiu manter a nossa ideia de que o movimento ele não precisa ser fixo a uma paróquia, porque a gente presta um serviço para Jesus Cristo. E Jesus Cristo não dividiu a sua fé em territórios. E é assim que a gente continua acreditando até os dias de hoje. Nesse caminhar que a gente vinha, alguma coisa ficou muito forte dentro de nossa família, que foi quando eu sofri um AVC, um derrame cerebral. E foi nesse momento que a gente pôde avaliar o quanto forte era esse movimento Caras Novas. E era uma doença muito grave, um estado de bastante preocupação para toda a família, e toda a comunidade participou. Participaram tanto em oração, e dentre tantas coisas que fizeram, foi um acordo que eles fizeram entre eles, de determinada hora do dia, parassem aonde estivessem para fazer uma oração para mim que estava doente, que estava em coma, estava no hospital, e essas crianças, esses adolescentes, tudo fizeram nas orações, da maneira deles, paravam na escola, paravam na rua, para poder fazer uma oração para que a gente pudesse continuar o trabalho. Muitas histórias poderiam ser contadas e muitos nomes poderiam ser lembrados. Eu faço questão de lembrar o nome do seu Carmo e de toda a equipe da cozinha pela base, pelo alicerce de fé, de comprometimento e de responsabilidade. E, sobretudo, de cuidado. É sempre a nossa família que está lá, é uma parte da nossa família. Então, essas pessoas precisam ser lembradas num momento como esse de forma muito carinhosa, e tenho certeza que está sendo, e de forma muito respeitosa. Também as famílias de todos os dirigentes, que de uma forma ou de outra, durante 20 anos, quantos não foram? Ou seja, quantas não foram as famílias que sempre estiveram do nosso lado, que sempre nos apoiaram, sempre nos respeitaram, nos ajudaram em todas as maneiras que foram possíveis. Então, assim, é necessário lembrar também com gratidão. Eu conheço há pouco tempo esse grupo Caras Novas. Eles me visitaram na Cúria Diocesana, o que me causou muita alegria, não é? Falando do trabalho que realizam, não especificamente numa determinada paróquia, mas na igreja, na comunidade aqui de Itatiba. Eu penso que o caminho é por aí. Nós temos os nossos grupos de jovens nas paróquias, né?
todas pelo menos procuram ter. Temos aí as juventudes nos seus movimentos, nos seus grupos. Penso que aí nós podemos compreender os caras novas. Eu estou aqui porque eu aprovo o trabalho deles, porque eu quero integrá-los, não é? nas diferentes juventudes da nossa diocese. Penso que eles têm muito a oferecer, muito a dar com a sua presença, com a sua jovialidade, com o seu testemunho. É pena que no decorrer desse tempo, né, o Toninho acaba falecendo e aí gera naturalmente uma ruptura dentro disso tudo, um abalo emocional, porque a morte do Toninho é uma morte, como não poderia ser diferente, extremamente significativa e se torna um divisor de águas em todos os sentidos, é uma perda substancial para a nossa relação e automaticamente para o gerenciamento do movimento. E aí é reconstruído esse modelo e hoje tem aí uma coordenação que faz esse mesmo trabalho. O movimento tem sim uma outra identidade, claro que sim, mas a forma de coordenar, a forma de gerenciar continua mantida por aquela ideia inicial de quando a gente fechou lá os departamentos e dividiu as funções, dividiu as tarefas e deu um direcionamento. Isso é importante lembrar. A coordenação gerenciou e direcionou todas as ações. Na perda do Toninho, que é super significativa, isso foi mantido. Abalou emocionalmente, claro que sim, mas o grupo conseguiu ser forte, conseguiu manter a coesão, né, que isso era fundamental, e hoje é um modelo que vigora dentro do nosso movimento. Eu posso falar que a época do encontro, para mim, hoje, se a minha vida fosse uma casa, uma edificação, eu acredito que o encontro e a minha família foram um alicerce de tudo. Um alicerce forte. E o restante eu estou construindo até hoje, tijolo por tijolo. E graças a Deus consigo morar numa edificação bastante forte por conta desse alicerce que eu tive no encontro. Hoje eu sou casado com uma pessoa que frequentou o movimento, tenho amigos que também fazem parte disso. A gente chegou a montar várias bandas e inclusive ainda toco com pessoas do movimento. Então é bem bacana, é bem legal saber que é uma história de não 2 dias e 2 minutos. São 20 anos contados por vários cadernos diferentes, por vários locutores diferentes, por vários acordes diferentes. Então é muito bacana poder fazer parte nesse momento, inclusive, desse bate-papo com vocês. Esses dias eu ouvi as pessoas falarem do Santos, né, que o Santos é ousadia e alegria. Eu me lembrei muito do movimento lá no começo. A gente era muita ousadia. A gente fazia umas coisas arriscadas, né? Eu me lembro de reencontros que a gente chegou a fazer, de levar mais gente do que a casa de encontro podia caber lá dentro. E a gente dava um jeito de fazer, e lotava ônibus, e transportava as pessoas. Então, essa coisa da ousadia nunca deixou de ser também algo feito de maneira pautada e automaticamente de muita confiança na presença do Espírito Santo. E assim a gente participava do movimento. Um movimento que para mim, para a Edna, para a nossa família, foi de um valor inestimável. E tenho certeza que para todos que passam por esse movimento, sejam os encontristas, sejam os familiares dos encontristas, que são tantos hoje, sentem agradecidos por esse trabalho, por esse maravilhoso trabalho criado lá atrás, há 20 anos, quando ainda as drogas não falavam tão alto quanto hoje, quando o adolescente ainda pensava em jogar bola, em brincar com boneca, era completamente diferente. E hoje o trabalho, com certeza, é muito mais difícil do que 20 anos atrás. Senhor da vida, creio sempre em Ti, Filho Salvador, eu espero em Ti, Santo Espírito de amor, desce sobre nós, de 1000 caminhos nos conduzes a uma fé, e por 1000 estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará.
Eu acho que o movimento Caras Novas, ele vem com uma opção de resgate e uma opção saudável para a juventude. Porque hoje, você sai para a rua e você vê que não existe outra opção a não ser só balada. Só que, infelizmente, na balada o jovem acaba passando do limite que ele devia, até onde ele podia ir. Também já fui jovem, já passei, mas hoje parece que está mais aberto, mais à vontade, mais free. Hoje, 15 anos, você compra uma cerveja no bar. Nunca com 15 anos, não passava nem a porta do bar quando tinha 15 anos, enfim. Então, eu acho que o movimento Cara Nova, ele tem uma importância que ele não tem noção, que é de acolher, de rebanhar, de educar, enfim, de não só gerar uma opção a mais de diversão, né? Primeiro, vai pôr os jovens fazendo trabalho social. Vai pôr o jovem congregando, junto, na oração. Então eu acho assim, é um grande formador de opinião e diria que o movimento Caras Novas salva vidas e nem imagina, nem sabe. Parabéns, eu acho que se toda a cidade tivesse um movimento desse, abrindo as portas para o esporte, para a cultura, para a educação, resolvido o problema. Eu adoraria poder lembrar o nome de tanta gente. Esses dias que o Washington me pediu para montar essa gravação, eu lembrei de nomes, assim, como tempo eu não vejo, como a Cissa, que foi uma menina que trabalhou um bom tempo com a gente lá dentro, a Sandra, que eu encontrei recentemente num outro retiro, e que foi super importante lá atrás, no início dessa história, Claudinha Grilo, né, minha querida Magoga, que já falou aí, ao lado do Pinguim, né, a minha sempre amada e da qual tenho um carinho enorme, que é a Carol, o Washington, né, que está aí lutando, mantendo essa história viva e que vem gerações novas depois, eu tenho certeza, mas ele está aí dando continuidade. Eu falaria muitos nomes, mas em nome desses que eu falei, fica aqui o meu sincero agradecimento e o meu sincero respeito por tudo que fizeram para uma história que eu ajudei a começar, claro que sim, mas não fui sozinho, né? Casais maravilhosos como Zé Pedro e Edna, Toninho e Esther, seu Galvão e Dona Nilza, pessoas que construíram junto com a gente uma história maravilhosa e que hoje são lembrados com todo o respeito. Não posso deixar de falar então dos dois nomes que eu citei no começo, que é o meu querido e sempre respeitado Ditinho, da qual estou morrendo de saudade de conversar com ele, faz muito tempo que eu não o vejo, e que foi muito importante no propósito litúrgico. Eu lembro muito do Ditinho me alertando, né? Quando nós estávamos começando, olha, é a palavra do Cristo que tem que ser proclamada, é a palavra do Cristo que tem que ser anunciada. O Ditinho era assim, era o meu amparo litúrgico, né? E ao meu querido irmão Paulo Gonçalves também, que foi muito importante na história desse movimento, que me ajudou a entender e me organizava também, porque eu sempre fui chamado de meio louco, viviam dizendo que tinha que puxar a cordinha, que eu mais estava nas nuvens do que na terra. E quem sempre me levava para as nuvens também eram as músicas do Paulo, né? E eu acho que a música tem a importância que tem para o movimento, porque um dia o Paulo nos ensinou o que era cantar dentro do movimento. Então a gente tem também por ele aí uma dívida de gratidão muito grande. E a todos os outros que de uma forma direta e indireta tanto nos ajudaram, tanto fizeram pelo movimento, e eu não tenho dúvida que essa história continua. Não porque a gente começou necessariamente, não porque nós lançamos uma semente, porque veio gente depois, de muita dignidade, com muita hombritude, com muita verdade no coração, que quer continuar essa história. E sobretudo, lógico, eu não tenho dúvida, nós sonhamos o sonho que Jesus tinha para nós. Então ele vai continuar. Então eu só tenho que agradecer e comemorar esses 20 anos que foram tão importantes dentro de tudo isso que aconteceu. Parabéns pelos 20 anos e olha por que esse encontro não pode parar. É para elas e para outras mais que virão. Parabéns e que venham os próximos 20 anos. Parabéns! Desejo a vocês muitas alegrias, felicidades e principalmente faço votos de que vocês continuem mais 20 anos e mais 20 e mais 20 para que outras pessoas como a gente possa ter esse alicerce, essa base forte que nós recebemos de vocês juntamente com a nossa família. Parabéns, pessoal. Vocês merecem tudo isso e se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar junto. Felipe também, se Deus quiser, logo vai estar fazendo encontro e queria ver todos vocês aí participando nesse momento. E que desses 20 virem 200, 2 milhões e assim por diante. Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e parabéns mais uma vez. Parabéns novamente a todos aqueles
que participam ou participaram dos Caras Novas. Vocês fizeram acontecer algo muito importante em nossa cidade. Parabenizo o grupo Caras Novas pelo aniversário dos 20 anos. E quero que esse grupo cresça sempre mais e faça a diferença aqui junto aos jovens de Itatiba. Cara, nós do Rosa Sarão queremos deixar uma mensagem pro grupo Caras Novas aí. Cara, 20 anos não é qualquer coisa, nós temos 23, então a gente tá ganhando de vocês 3 anos aqui. Então, na moral aí, 20 anos não é pouca coisa, tem muita história para ser contada. Então, o que a gente pode desejar para vocês é força, para que venham mais 20 anos aí, porque com certeza foram 20 anos muito bacanas, de muitas vitórias aí. Galera, parabéns de fato pelos 20 anos. A ideia de vocês é fantástica. Queria eu poder ter 13, 14 anos para participar. É isso aí. Cultura, esporte e Deus. Parabéns. Parabéns, galera. Como o Guilherme disse, 20 anos não são 20 dias. E acho que o tempo é o melhor certificado de todos. A história de vocês prova aí que o trabalho é bacana, que tem continuidade. Então que Deus abençoe e que continue aí por muito tempo. Valeu. Eu acho que a perseverança é uma das maiores qualidades que a gente pode ter e vocês com esses 20 anos demonstraram isso. E eu tenho certeza que vocês sabem que vocês sofreram, passaram dificuldades, venceram barreiras e conseguiram estar aqui hoje e que vocês consigam lembrar de todas essas dificuldades para cada dia mais valorizar o que vocês já conquistaram, para dar força para vocês continuarem. É isso aí, brigadão. Bom, o que eu posso desejar numa hora como essa é que do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, da mais profunda fé que eu tenho certeza que eu tenho, parabéns ao movimento, parabéns a uma história tão linda, da qual eu ajudei a escrever, mas fico muito mais feliz que 20 anos depois ainda existem pessoas dispostas, acreditando, amando e, sobretudo, escrevendo a continuação dessa história. Que Deus abençoe muito a todos vocês que vão continuar isso. Que Deus dê muita força, ilumine muito os seus caminhos. E para os novos encontristas também, que com certeza vão fazer parte dessa história, venham nos ajudar a escrever uma história que não é minha, não é dos dirigentes. É algo que fez parte de um sonho que Jesus teve com a gente. Parabéns a todos nós.